Bom dia, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Além do gabarito das atividades da aula da semana passada, nós vamos começar lá na página 44, contexto e contexto. Primeira coisa que eu quero que vocês façam, leiam o texto, essa parte mais informativa da página 44 e que vai um pedacinho da página 45. Deem uma pausadinha aí no vídeo e vão lá fazer essa leitura. Depois vocês voltem para cá. Ok, gente? Leram o texto? Então vamos lá. Elencam-se a seguir os fatores responsáveis por haver variação e mudança linguística. Então, alguns fatores dessas variações linguísticas a qual está falando aí nesse texto, tá? Primeiro tipo de variação temporal ou diacrônica. É aquela em que se verifica a mudança linguística ao longo do tempo. Então, ao longo dos anos, as palavras vão mudando, né? A grafia, né? Aqui você tem um exemplo, vossa mercê, que depois passou para vós me depois vós me vós você, você, e hoje a gente fala se. Onde você vai, né? Outros exemplos que, com o passar do tempo, não se usa mais, dar-se-ia, né? Dar-lhe-ei, né? Era o verbo mais o pronome no meio, tudo separado por hífen. Aí depois mais a terminação do verbo, dar-lhe-ei. Hoje já não se usa mais isso. Então são formas, né, que vão se perdendo com o passar do tempo. São maneiras de escrever, maneiras, né, de falar que vai se perdendo no decorrer do tempo, ok? Segundo, variação geográfica, regional ou diatópica. É aquela em que se percebem as diferenças linguísticas relativas ao espaço geográfico, ou seja, a língua falada em diferentes lugares. Aqui no Brasil, nós temos uma variação geográfica muito grande. Então, as diferenças, né, dentro das palavras, desse aspecto linguístico, é muito grande. Exemplo, pitoco em regiões do norte e do nordeste equivale a interruptor ou botão saliente de eletrodoméstico. Para outros lugares, o pitoco, vou te dar um pitoco, né? Vou te dar um xingão, né? Ou pitoco é alguma coisa que é pitoca, que, né? Um cachorro que não tem rabo, que é um rabo pitoco, tá? Então tem vários significados. Jerimum, no nordeste, equivale a abóbora, no sul e no sudeste. Macanudo, no sul, equivale a pessoa dotada de grande inteligência, beleza, força ou poder. Outras palavras também, por exemplo, binga, que é muito conhecido, né? Binga, avio e isqueiro. Tem diferentes lugares do Brasil que se fala binga, outros avio, outros isqueiro. Outra palavra também, semáforo, sinaleira, né? Quebra-mola, lombada, né? Então, essas são as variações linguísticas regionais, dependendo do lugar aonde você vai, tá? Depende do lugar onde você mora, perdão. Variação sociocultural ou diastrática é aquela observada na organização socioeconômica e cultural da comunidade, referindo-se ao sexo, à idade, ao grau de escolaridade, à profissão do indivíduo, etc. Então, aqui depende muito da sua escolaridade, do seu grau de instrução, né? Você falar de maneira correta, entre aspas, né? Dentro da norma culta, ou falar diferente, de acordo com a sua variação socioeconômica. Então, eu tenho exemplos aqui. Mulher, né? Muitas pessoas falam mulher. Blusa, muitas pessoas falam brusa. Aqui no Mato Grosso, aqui no Mutum é muito comum. Os verbos, né, conjugados de maneira errada. Aqui muitos vocês falam assim, nós vai, nós fizemos. E se nós não fizer? Né? Eu escuto muito isso e às vezes até a gente acaba assim, de tanto ouvir falar, às vezes a gente se pega falando dessa maneira também, tá? Os meninos saíram agora, seria o correto. Os meninos saiu agora, a concordância nominal e a verbal, né? Então não há concordância em os meninos saiu agora. Dei e de, a conjugação do verbo dar. Bonitinho, comidinha, uso do sufixo inho, pouco mais abundante na fala feminina. Alopécia, calvície, uso de termos técnicos ou específicos de uma profissão. Então depende do seu grau de estudo também, ok? E aí, virando a página, variação situacional ou diafásica.
que depende da situação que você se encontra. Se você está numa reunião de negócios, você não vai usar muito a linguagem coloquial, não vai usar gírias, né? Não vai usar jargões, entende? E agora, se você está numa conversa entre amigos, né? O seu vocabulário vai ser outro. Então, é aquela registrada nos usos diferenciados que o indivíduo faz da língua conforme a situação comunicativa em que ele se encontra. Então, essa depende da situação comunicativa que você se encontra, tá bom? E aí, depois, nós temos logo abaixo, língua padrão ou culta, língua coloquial ou informal. É importante lembrar que a língua apresenta duas modalidades, a oral e a escrita. Então, aquela que a gente fala oralmente e aquela que a gente escreve, que podem ser produzidas tanto de modo formal quanto de modo informal, dependendo da situação comunicativa em que o falante se encontra. Língua padrão ou culta. A língua padrão não detém características que garantam uma qualidade superior às demais variantes. Ela é historicamente determinada. Cada época produz o que considera padrão, ou seja, o que é entendido como aceito hoje pode não ser no futuro. Direito, depois, frecha, são encontrados na Carta de Pero Vaz de Caminha de 1500. Além disso, é tido como mais prestigiosa e necessariamente é priorizada na redação de documentos de leis, de artigos científicos. Então, a língua padrão culta, né, é aquela que a gente encontra nos dicionários, né? É aquela que a gente, quando vai fazer uma dissertação, quando a gente vai fazer um texto mais oficial, a gente usa, tá? Linguagem coloquial ou informal, essa é mais própria da oralidade, né? Mas dependendo do texto que você está escrevendo, que você precisa usar dessa informalidade por causa do contexto que se encontra. A língua coloquial é uma variante mais espontânea, menos monitorada, produzida nas relações informais. É a língua do cotidiano, sem preocupações com as regras rígidas da gramática normativa. Faz uso constante de expressões populares, de frases feitas, de gírias. Tem-se, a gente vai ao... Tem-se, a gente vai ao clube. Por exemplo, como uma variante menos formal com relação a nós vamos ao clube, né? O tá, hoje o dia tá bonito, em vez de hoje o dia está bonito, tá? Então, essas são palavras mais usadas na linguagem coloquial, na linguagem informal, ok? E aí, então, agora, vocês vão fazer as atividades, tá? Vocês vão fazer as atividades... peraí que eu já vejo aqui quais são as atividades que vocês vão fazer. Vocês vão fazer as atividades 9... perdão, deixa eu ver. As atividades 8, 9, 10, até a atividade 14, ok? Então, hoje vocês vão fazer até a atividade 14, tá? São essas atividades que vocês irão fazer hoje nas aulas de língua portuguesa. A atividade 8 a 14, das páginas 46 a 49, ok? Atividades 8 a 14, das páginas 46 a 49, ok? Então, faça as atividades, me enviem pelo portal, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Tá bom, gente? Beijos e até a próxima!